Gente, só agora eu percebi que não foi, que cortou. Mas é porque eu também tô aprendendo ainda nessa vida de youtuber minha. Mas tudo bem, vamos lá, vamos retomar os personagens que tá acabando também, é o último elemento que a gente vai destacar hoje. Bom, os personagens podem ser classificados de duas maneiras, como eu falei para vocês. A primeira maneira de classificar os personagens é por importância. Então, a gente, dentro dessa maneira de classificação, a gente tem os principais, que são os protagonistas e os antagonistas, né, que são aqueles que são primordiais para a narrativa acontecer. O personagem protagonista é aquele que tem um objetivo dentro da trama e, por sua vez, o antagonista vai tentar barrar o tempo inteiro o objetivo desse protagonista. Então é muito interessante pensar que quando a gente fala de protagonista e antagonista, a gente não está falando de bonzinho e malzinho. A gente está falando de tentativas de objetivos dentro da narrativa. Então, não necessariamente o protagonista é sempre o bonzinho da situação. A gente tem, por exemplo, dentro da literatura brasileira, eu posso citar o Capitães da Areia, que fala sobre um grupo de menores infratores, que eu destaco o líder desse grupo, que é o Pedro Bala, e que ele vai ser o fora da lei, né? Ele vai ser o cara que não está aí dentro da legalidade. E, por sua vez, o antagonista é aquele que tenta barrar esse objetivo do Pedro Bala se dar bem com os roubos e furtos que ele faz. Então, nesse caso, o protagonista é o fora da lei e o antagonista é a lei. Vamos dizer assim, tem os policiais, os conselheiros tutelares que vão tentar barrar o Pedro Bala. Outro exemplo que o sexto ano adora dar, que eu já tô por dentro, é a Malévola, que dentro do filme dela, a gente está falando de outra arte, mas a gente pode aplicar também essa classificação. Na narrativa, a Malévola, ela tem objetivos egoístas, mas tem objetivos, e o tempo inteiro as pessoas tentam barrar ela, né? Enfim, é só para a gente perceber essa situação de protagonismo e antagonismo não é a mesma coisa, não é sinônimo de falar bonzinho e malzinho, tá? A gente pode ter variações aí. E os personagens secundários são aqueles que não são tão primordiais assim para o desenvolvimento da narrativa. Não quer dizer que eles não sejam importantes, mas eles são menos importantes que os principais, ok? Vamos lá. Segunda maneira de classificação dos personagens é por profundidade. A apostila de vocês não traz essa classificação, mas eu acho importante registrar também, tá? Então a gente tem, por profundidade, a classificação em rasos ou planos, que são aqueles personagens que não têm reviravoltas, que são aqueles que continuam do jeito que iniciaram a narrativa. Então a gente não tem surpresas por conta deles. E os personagens profundos ou redondos, que por sua vez, ao contrário dos rasos e planos, são aqueles que têm a reviravolta, que têm a vingança, que tem algum elemento que o torna diferente, né, no decorrer da narrativa. Então ele surpreende, ele tem um elemento de surpresa para o leitor, certo? Os personagens, então, eles podem ser meio dúbios. Essa não é uma bolinha fechada, mesma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente na segunda maneira de classificação, tá? Eles podem aí ter aquela, não sei como é que eu classifico, então a gente tem que observar bastante o desenvolvimento do personagem dentro da narrativa, tá? Então eu acho que é isso, gente. Por essa aula é isso. Na próxima aula onde tá? Onde tá? Tá aqui. Na próxima aula, a gente vai falar da poesia, tá? Vai diferenciar poesia e poema, né? Vai lembrar essa diferenciação. Lembrando que tudo que a gente falou tá aqui na página 137 e 138, nessa primeira coluna. E na próxima aula, a gente já começa com um olhar para os elementos do poema. E eu vou pedir para vocês já darem uma lida e fazerem as atividades da página 139 dos exercícios de aprendizagem, tá?
com base nesse poema aqui da página 138, tá? Do Camões. Então, vocês vão ler para mim, por favor, a página 138 e fazer os exercícios da página 139, que a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou escolher alguns importantes para a gente desenvolver os elementos do verso, tá? Então é isso. Beijo para vocês, continuem firmes, continuem fazendo as atividades que a gente está mandando para vocês. Todos os professores estão trabalhando para a gente ter uma continuidade, para vocês não perderem nada, não serem prejudicados. E a gente com certeza vai voltar com a corda toda. E é muito importante esse tempo também, não deixar acumular atividades, não deixar acumular dúvida, para a gente ter uma continuidade para fechar esse ano de bem, sem preocupações, depois dessa crise toda. Que eu acho que as crises são importantes para a gente se reinventar, certo? Fiquem firmes, até a próxima.